A Igreja Evangélica da Paz tem uma novidade muito especial para você. Neste ano de 2019, nós vamos completar 25 anos de existência. 25 anos de que o Senhor tem se feito presente em nosso meio. E como a gente sempre costuma dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E para celebrar essa linda festa, nós vamos comemorar ali no Clube de Regatas Vasco da Gama, na Ponta da Praia, com diversos convidados, entre eles o Coral Evangélico de Santos e o pastor Ciro Sanches Iborde, ele que é pastor da Assembleia de Deus ali em Niterói. A gente espera você, a sua família, compartilhe também esse vídeo com seus amigos para que a gente faça uma festa linda. 25 anos da Igreja Evangélica da Paz. Eu te vejo lá na festa. Olá, muito boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito seu dia, que através dos louvores que aqui foram ministrados, através das palavras, Deus possa falar ao seu coração, que essa palavra toque no íntimo da sua vida, na vida da sua casa e na vida da sua família. No final, eu volto para deixar alguns avisos e me despedir. Que Deus abençoe muito a sua vida, nos vemos mais tarde e até mais. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso.
eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Sim, 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 sim. Senhor, valeu a pena, Jesus, valeu, valeu, valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Qual é a sua capacidade de superar o desafio? Você é uma pessoa que desiste na primeira tentativa ou você é aquela pessoa que sabe o que quer, tem uma meta, tem um objetivo e luta até o fim para alcançar esse objetivo? É sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui no nosso quadro F5. Quando você tem um sonho, uma meta, você precisa passar por um processo. Um processo que muitas vezes vai te desgastar, um processo que muitas vezes vai demandar tempo de você, muitas vezes um processo que vai ser chato, vai ser penoso. Mas quando você alcança aquela meta, quando você alcança aquele sonho, você sabe que por mais que tenha sido dolorido o processo, valeu a pena chegar até aqui. Hoje eu quero comparar a vida de um atleta na mensagem. Você sabe que todo atleta, ele precisa ter uma mente focada, ele precisa ser esforçado, ele precisa ser disciplinado para alcançar uma meta, para alcançar um sonho que ele tem. Lá em 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo ele está num ambiente desses. Ele está num ambiente olímpico, um ambiente de jogos. E ele está falando com aquele povo e ele fala: se esforcem como esses atletas. Tenham disciplina como esses atletas. Eles têm uma meta e eles se esforçam e têm disciplina para alcançar essa meta. E ele termina no verso 25 dizendo: mas essas pessoas estão correndo atrás de um prêmio que é perecível, um prêmio que fica aqui, um prêmio que acaba. Eu e você vamos correr por um prêmio que nunca acaba. Eu e você temos uma meta: viver a eternidade com Jesus. Vamos nos esforçar e ter disciplina para alcançar essa meta. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Esforço.
Todo atleta precisa ser esforçado, precisa treinar e precisa conseguir extrair de si o seu melhor para alcançar aquela meta. Não pode ser preguiçoso, precisa ter vontade, tem que se esforçar ao máximo. E esse esforço, por mais cansativo ou dolorido que seja, é um prazer para ele, porque ele sabe exatamente o porquê ele está fazendo aquilo. E eu e você, como cristãos, não podemos ser diferente. Nós precisamos extrair de nós o nosso melhor. Se você caiu, se você está triste, levante-se e se esforce para alcançar aquilo que está no seu coração, aquele desejo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Se amarmos a Deus, não achamos difícil servir a Ele. E por mais que a gente caia, por mais que seja difícil em inúmeras situações, quando nós servimos a Ele, todo o esforço ele é recompensado. Então, se esforce um pouco mais e faça o seu melhor. Disciplina. Além de você ser esforçado, você precisa ser disciplinado. Todo atleta precisa se dominar, todo atleta precisa conhecer a sua capacidade de aumentar os limites. E essa disciplina é o que proporciona o desenvolvimento. Essa disciplina é o que aumenta a capacidade de um atleta. Se um atleta não tiver uma rotina de treinos, ele não consegue vencer. Ele vai ser esmagado pelos outros atletas, porque os outros vão ter ali uma disciplina, uma rotina de treino. E assim também é em nossas vidas. Nós precisamos ser disciplinados. Por exemplo, se você orar a Deus somente quando você precisa de algo, somente quando a sua família está passando por uma dificuldade, você está sendo um crente indisciplinado. Nós precisamos treinar, nós precisamos nos aperfeiçoar a cada dia mais. Você precisa ser um crente disciplinado. Você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de leitura da Bíblia, você precisa congregar na igreja, você precisa treinar espiritualmente, você precisa ter uma disciplina espiritual para conseguir alcançar a sua meta, para conseguir vencer na vida. Não adianta nada você buscar ou você querer a Deus somente quando você está precisando de alguma coisa. Tenha disciplina. Você sabe, um atleta, ele não quer treinar todo dia. Com certeza tem dia que o cara acorda e ele fala, eu não quero treinar hoje. Mas ele sabe que aquele dia que ele não quer treinar, aquele dia que está sendo difícil para ele, vai ser a chave determinante para ele alcançar a sua vitória. Se está difícil para você ou se está bom para você, continue mesmo assim. Disciplina, meta. Um atleta ele precisa ter em mente que ele é vencedor. Se ele entra num jogo, se ele entra na partida com uma mentalidade pequena, achando que ele não é capaz ou que ele não vai conseguir vencer, ele vai acabar perdendo. Quando um atleta ele entra para jogar, ele entra com a mentalidade, ele sabe que ele vai conseguir, ele sabe que ele vai vencer, ele tem uma meta. Lutar sem meta é como se a gente estivesse desferindo golpes no ar. Eu e você também precisamos ter uma meta. Em Mateus 24:13 diz, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. A nossa meta deve ser a nossa salvação. Deus ele quer te dar, Deus ele quer me dar uma vida vitoriosa. E para isso, nós precisamos deixar todo sentimento negativo, todo sentimento que diz que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir de lado, porque nós temos uma meta. E quando nós estamos nessa meta, nós vamos de vitória em vitória. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. Tenha como meta a sua salvação. Você vai conseguir vencer. Eu poderia falar aqui de diversas pessoas que superaram os seus limites, mas eu gostaria de deixar um aqui registrado. Você viu recentemente nas Olimpíadas, na modalidade salto com varas, um brasileiro e um francês. O francês era considerado a sensação, ele já era considerado o vencedor. Do outro lado, tinha uma pessoa que era esforçada, tinha disciplina e que tinha uma meta que era vencer. Ele sabia que era capaz de vencer. Mesmo ele sendo mais jovem, mesmo ele sendo menos experiente, ele sabia que ele podia vencer. E qual foi o resultado? Ele saiu vitorioso. Ele saiu com a medalha de ouro no peito. Talvez você não tenha visto ou não tenha ouvido falar dele antes dessa conquista. Você talvez não sabe os sonhos que ele deixou para lá, as noites mal dormidas, os planos que ele teve que alterar para conseguir aquela meta. Mas com certeza, quando ele subiu naquele pódio, quando ele estava ouvindo o hino nacional, recebendo a medalha de ouro no peito,
ele se lembrou dos momentos difíceis que ele teve que passar, mas que com aquela medalha no peito, com um hino cantando, ele sabia que todo aquele esforço e toda aquela disciplina tinha sido recompensada. Eu não sei o que você pode estar passando na sua vida hoje. Eu não sei se você tem deixado sonhos, planos para trás, mas eu quero te dizer para você continuar. Se esforce um pouco mais, seja disciplinado, porque a sua vitória, ela vai chegar no momento que você estiver preparado, no momento que você estiver confiante que você pode sim vencer. Vai, você consegue. Acredite em você. Diante dessa calamidade ocorrida ali em Minas Gerais, a semana passada, passado alguns dias, reportagens vieram, peritos falaram, muitos comentários ouvimos e podemos já chegar a algumas conclusões dessa catástrofe, que não foi uma catástrofe natural, podemos assim dizer. Catástrofe natural é um terremoto que pode ocorrer em qualquer lugar, é um tsunami, são catástrofe da natureza. Mas essa catástrofe foi uma catástrofe provocada pelo homem, com consequências trágicas. E decorrido 3 anos após uma outra. E a questão é que eu gostaria de meditar com os irmãos e amigos. Qual a lição que podemos tirar no sentido espiritual dessa ocorrência? Será que Deus quer falar alguma coisa conosco ou não? O que você acha? Dessa questão que é levantada neste momento. Podemos citar os descasos das lideranças dessa companhia, dos órgãos de fiscalização governamentais, pessoas que são peritas nesse tipo de engenharia, que falharam em suas posições, em seus vereditos. Então podemos encontrar diversos motivos, mas um motivo que gostaria de compartilhar, que também é uma das conclusões dessa catástrofe, é a sirene. A sirene que era para tocar, ela não tocou. Se ela tivesse tocado, aquelas pessoas que estavam nos arredores, ouviriam e rapidamente fugiriam para um lugar seguro. Mas a sirene não tocou. E ouvimos o presidente dessa companhia dizer que a avalanche de rejeitos foi mais rápida do que o acionamento das sirenes. Que resposta estapafúrdia! Então, para que tem sirene? Para que tem tanta tecnologia em nossos dias? A sirene não tocou. E a consequência, temos aí um número elevado de morte ocasionada por esses rejeitos, que quando entra
na aspiração, aquilo lá bloqueia a laringe, em menos de 2 minutos a pessoa vem a óbito. É mais rápido do que um afogamento. Ou então, a pessoa, ela é jogada com o peso desses rejeitos e ela fica totalmente quebrada. Então, diante desse quadro trágico, nós podemos fazer um paralelo com a brevidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Ou será que o Senhor Jesus Cristo está muito longe? Ou será que o Senhor Jesus Cristo não vai voltar? Quando Ele voltar, achará porventura fé na terra? Quando Ele voltar, achará alguém tocando a trombeta? A trombeta era para ser tocada em determinados momentos, não era para ser tocada em qualquer hora, tocar por tocar. A trombeta precisava ser tocada em sinais de perigos, em jejuns, em celebrações, dias de festas. A trombeta era tocada, o povo se preparava. A trombeta era tocada em tempo de guerra. O povo precisava estar preparado, porque o inimigo viria. A trombeta era tocada pelos atalaias. Quantos atalaias tem aqui nesse lugar? Vigilantes, pessoas que estão com seus olhos abertos para uma realidade espiritual, no mundo invisível. Precisamos não somente estar com os nossos olhos físicos, mas principalmente com os nossos olhos espirituais. Senhor, o que o Senhor tem para nos dizer? Isso é um alerta ou não para a tua igreja? Isso é um acontecimento comum? Será que é isso, irmãos? Em tudo que nós vemos e fazemos, as coisas são somente humanas? Ou as coisas que nós presenciamos, fazemos e as coisas que acontecem nesse mundo, ela tem um fundamento espiritual? Até que ponto vai a nossa percepção ou não de que estamos diante de coisas espirituais? A trombeta, ela precisa ser tocada certa. A trombeta da voz de Deus não pode ser tocada por qualquer um, porque se for tocada por qualquer um, o som não vai sair certo. Mas quando é tocada por um homem e uma mulher de Deus, o som sai certo. Aleluia. Se a pessoa falhar no tocar a trombeta, o som não vai ser correto. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 14. Seus versos 7 e 8 diz assim: da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que são coisas inanimadas? Natureza, o vento, o mar. Se as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, seja a cítara, não
formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Os irmãos que são militares sabem disso. A trombeta tocou, é prontidão, é momento de se apresentar. A trombeta tocou em que lugar? A trombeta tocou em Sião. Sião é o cume do monte de Deus, é o lugar do templo do Senhor. A trombeta não tocou no Egito, a trombeta não tocou na Babilônia, a trombeta não tocou na Síria, a trombeta tocou em Sião. Quem é de Sião? É a igreja do Senhor. A trombeta está tocando nessa noite. Você ouve o som da trombeta? O que o Senhor disse lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 às igrejas, ele sempre terminava: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvidos, saber reconhecer o som, saber reconhecer e ter discernimento das eras, dos momentos que nós estamos vivendo. E aqui, nesse capítulo 2, nós vemos que é um paralelo com Isaías, sobre o momento em que Judá estava para receber um julgamento da parte de Deus. E esse julgamento é utilizado uma metáfora dos gafanhotos, da locusta e do pulgão. Você já viu um enxame de gafanhoto atacando uma cultura? A maior praga que existe na agricultura em nosso país são os gafanhotos. Eles destroem tudo, vêm em bando e destroem tudo. É o que diz aqui no verso 2 desse capítulo: dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas. Porque quando vêm os gafanhotos, o sol fica até escondido, há negritude, não existe luminosidade daquele enxame que vem contra a agricultura. E muitas das vezes também vem um enxame querendo devorar o povo de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes o povo de Deus, como no caso de Israel, apostatava. O povo de Deus ia para outros ídolos. O povo de Deus confiava no templo, na lei, nas suas festas cerimoniais. E hoje não é diferente. Quantas pessoas confiam nos chamados sacramentos? Porque um dia eu fui batizado, quando eu era criança. Um dia eu fiz isso, um dia eu fiz aquilo. São rituais externos, que a pessoa pensa que esses rituais externos são suficientes para que realmente ela esteja numa posição
de graça diante do Senhor, de salvação diante do Senhor. E o povo confiava nesses rituais externos, mas o seu coração estava longe. O povo honrava a Deus com os seus lábios, como disse Jesus em Mateus capítulo 5:15. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas os seus corações estão longe. Como está o seu coração nesta noite? Como você tem prestado um culto de adoração a Deus? Simplesmente é mais um domingo, é mais uma semana que você comparece na casa do Senhor, e isso é muito bom, mas como está o seu oferecimento? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Deus quer o melhor para nós, mas muitas vezes nós nos afastamos de Deus e queremos as bênçãos de Deus, queremos o refúgio de Deus, queremos a proteção de Deus, mas como está a nossa comunhão com Deus? O que valor damos para essa comunhão com Deus? O povo de Israel estava assim, e Deus mandou essa figura dos gafanhotos, e os gafanhotos não seriam simplesmente esses insetos, mas seriam os assírios. Os assírios viriam com seu exército poderoso contra Judá, iria destruir tudo. Então é sobre isso que trata este profeta menor, Joel. E nós vemos essa figura que dá-nos um alerta. Assim como o profeta tocou a trombeta naquela ocasião, Deus pediu para ele tocar a trombeta, nós também estamos tocando a trombeta nesta noite, aqui para os nossos irmãos. A sirene, a trombeta não pode falhar. A trombeta tem que ficar tocando ininterruptamente, nos alertando que nós vivemos nos últimos dias. E para vivermos nos últimos dias, nós precisamos estarmos preparados, condignamente, para que realmente o Senhor possa operar em nossas vidas e o Senhor possa operar através de nós, conjuntamente, que é a sua igreja. Então nós vemos aqui, por exemplo, nesse verso 3 desse capítulo, um contraste enorme. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden. A nossa terra é aquele jardim que o Senhor tem preparado para o seu povo. É a Canaã celestial, é a Jerusalém celestial. E atrás de nós, um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. E não é assim que nós vivemos? Ou você tem se agradado com este mundo?
ansiamos pela mansões celestiais, ansiamos por estar com Cristo eternamente, estamos ressuscitados com Cristo, pensamos nas riquezas espirituais que Cristo tem nos preparado para vivê-las já neste mundo, através da nossa vida devocional, individual e através da nossa vida na igreja do Senhor. Temos essa motivação, vivemos essa realidade ou ignoramos tudo isso? Então, hoje é um dia de alerta, é um dia preventivo. Na medicina é melhor prevenir do que remediar, na vida espiritual também. É melhor prevenir do que de ter resultados, colheitas que não vão ser boas para a nossa vida espiritual, para a nossa família, para as pessoas que nós temos influência, para a vida da igreja também. Vão ser colheitas, frutos amargos, dissabores, derrotas. Eu penso que todos que estão aqui querem a vitória do Senhor Jesus, né? Todos nós queremos sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso estamos aqui. Por isso precisamos nos animar, ficarmos alertas, vigilantes. Quanto tempo, pastor? 24 horas. Vivendo cada momento. Pode ser esse momento que o Senhor vai tocar a sua trombeta. Aleluia! E você vai saber distinguir o som da trombeta de Deus. Você vai ouvir a sua voz. Nós que somos aqui da igreja, a nossa voz é a trombeta que avisa, a trombeta que faz preparar o exército para os enfrentamentos espirituais do dia a dia. O verso 11 diz assim: e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais. E daí o Senhor, Ele vai falar através do profeta, no verso 12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. O que significa isso? Jejum, choro e prantos são sinais visíveis do que? De algo que acontece no nosso interior, que é o arrependimento. Será que precisamos ou não de um arrependimento? Será que tudo isso que acontece naquela terra não é fruto do pecado em última consequência? Senhor, até quando vamos ouvir essas notícias? Até quando homens que têm responsabilidades vão fazer descasos com vidas sendo ceifadas? Até quando o capital monetário vai ter mais valor do que as vidas humanas? Essa é a questão. Muda, Senhor, e isso depende de cada um de nós.
com jejum, com choro e com pranto. É o que o Senhor diz aqui através do profeta. E ele diz mais, esse verso é bonito, verso 13: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Era comum, numa situação de pranto, de morte, as pessoas rasgarem as suas vestes. Mas o Senhor não está dizendo para rasgar as vestes externas. O Senhor está dizendo para rasgar o coração. Tempo de arrependimento, tempo de chorar, de clamar: Senhor, livra essa terra. 2 Crônicas 7,14 diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu. Os meus ouvidos estarão atentos à oração. E o que mais diz? E eu sararei a vossa terra. É tempo de buscar a Deus, irmãos. É tempo de orar por essas pessoas que perderam tudo, estão vivendo num lugar pior do que um deserto, contaminadas pelo solo, pela água, pelo ar, por tudo coisa que incompatível com o bem-estar da vida humana, e levar isso para um sentido espiritual e estar como o salmista no Salmo 51, ele diz que um coração quebrantado, um espírito quebrantado, o Senhor não desprezará. Isso porque, irmãos, o profeta fala aqui sobre os atributos de Deus. Porque, verso 13, na parte B, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então, essa é a nossa parte. O Senhor, Ele tem esse desejo de nos abençoar como povo do Senhor, fazendo a diferença nessa terra, tocando a trombeta do Senhor, avisando aqueles que estão alheios a um perigo de partirem deste mundo sem a salvação que Cristo pode oferecer. E aí, curtiu o nosso programa? E para você aproveitar ainda mais da Igreja Evangélica da Paz, anote aí algumas informações. Toda segunda-feira do primeiro semestre de 2019 nós vamos ter o curso para famílias em São Vicente, na Avenida Frei Gaspar 3331, a partir das 19h30. Também às 19h30, só que na terça-feira, nós temos um culto de oração aqui na nossa igreja sede, Rua Silva Jardim 503. Quarta-feira, para você que tem o período da tarde livre, às 15 horas nós também temos o culto de oração. Quinta-feira, culto da família, às 20 horas. Sábado, algum culto especial, culto dos jovens, culto dos homens, culto de missões. Venha fazer parte também desse grande culto, sempre às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, temos cultos em 2 horários. Primeiro, a Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã, e às 19 horas, o culto evangelístico. Venha, nos faça uma visita e você será muito bem-vindo à casa de Deus. E para você falar com a gente é muito fácil, basta você entrar em contato pelo telefone 3232-4337, para você tirar qualquer dúvida ou alguma informação que ficou faltando aqui no nosso programa. Temos também o Disque Oração funcionando de segunda a sexta-feira com o telefone 3224-1337.
83. Ligue pra gente e a gente vai ter o maior prazer em orar junto com você. Aqui na nossa igreja sede também nós temos a nossa livraria funcionando de segunda a sexta-feira ou todo final de culto. Aqui você encontra os livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi e livros de grandes apologistas, além de todos os materiais de todos os seminários e cursos que nós fazemos dentro da nossa igreja. Então, se você tiver interesse em algum desses materiais, venha nos fazer uma visita. E para concluir, nós temos também a nossa rádio de segunda a sábado das 8 às 9 da manhã. Rádio Cacique 1510 AM. Ou se você preferir, você também pode assistir ao vivo no YouTube IEPaz na TV ou no Facebook da Igreja Evangélica da Paz, iepaz.santos. Bom, é isso. O nosso programa está chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê num próximo programa. Deus abençoe sua vida e até mais.